Ok, Gabriel, ok, Gabriel, muito obrigado. Então, é muito importante que a elaboração do plano de ação, óbvio, né? O que vai acontecer verdadeiramente na escola é exatamente o que está previsto no plano de ação. Então, é muito importante que o plano de ação da escola seja pensado e construído coletivamente, né? Junto com o conselho escolar, junto com a comunidade escolar e todo mundo que, que puder participar, tanto da elaboração, quanto da execução, quanto da implementação e monitoramento também. A gente pede para vocês colocarem o nome do conselheiro escolar lá em cima, exatamente para isso, para trazer já para essa elaboração esse potencial que tem a participação do conselho escolar contribuindo, né, com a implementação das ações do programa Educação em Família. Bem, para elaborar esse plano de ação, a gente vai ter que fazer oficinas, ou palestras, ou visitas guiadas, e aí nós, da Secretaria de Educação Básica, aqui da coordenação da Diretoria de Formação, da Coordenação Geral de Formação de Gestores e Técnicos, elaboramos algumas sugestões que vocês podem utilizar, qualquer escola pode utilizar essas sugestões, especialmente aquelas do PDDE, né, do PDDE Educação em Família. E a Fabiana vai falar um pouquinho para a gente agora sobre essas sugestões que também estão disponíveis lá no nosso site, tá ok? Não é isso, Fabiana? Isso mesmo, Júnior. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Então, vamos falar aí do que a gente tem para ajudar vocês a construírem aí esse plano de ação. Lembrando, como o Júnior bem disse, que o que a gente propõe aqui é inspirar, né, vocês, não necessariamente vocês precisam usar os projetos do jeito que eles estão aqui, podem ser adaptados, adaptar a realidade da sua comunidade, adaptar a realidade da escola, né? Então, a ideia que a gente tem aqui realmente é inspirar as escolas a construírem seus planos de ação. Vou compartilhar aqui a minha tela, não sei se já apareceu, me avisa aí. Ainda não? Ainda não, né? Se aparecer aí, você me avisa. Agora Apareceu, sim. né? Uhum. Obrigada. Então, gente, a primeira coisa, acessar o site do Programa Educação em Família, não se esqueçam disso, para tudo que a gente está falando aqui, está lá no site. Né? Tudo que o Gabriel falou, tudo que o Júnior falou, e tudo que eu vou falar também está lá. Então, vamos lá. O que são esses projetos de formação? Lá no site do Programa Educação em Família, a gente vai ter, eu tenho aqui o print da tela, bem bonitinho, quando você selecionar nesse endereço aqui, vai aparecer exatamente essa tela aqui. Então, lá no finalzinho da tela, vai ter os 4 botões aí das ações estratégicas do nosso programa, Educação em Família, e aí na segunda que está destacado de rosa, os projetos de formação que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que são esses projetos de formação? São essas sugestões de ações para serem incluídas aí no plano de ação das escolas, com o objetivo de inspirar aí a construção, né, desses projetos aí, das atividades que vão ser desenvolvidas com o dinheiro oriundo do PDDE. Então, o que a gente tem lá de interessante? Tudo que eu vou mostrar aqui, lembrando, está lá, do mesmo jeitinho, só ir lá, clicar, fazer o download, adaptar ou utilizar exatamente como está. A ideia é trazer o máximo de informação e o mais minuciosa possível para vocês pegarem e aplicarem. Então, o que a gente tem lá? A gente tem visitas guiadas, que a gente olhou alguns planos de ação do ano passado, em que as visitas guiadas, assim, foram um sucesso. Então, o que a gente tem? A gente tem as visitas guiadas, mas não como um simples passeio. Claro que tem que ter a participação da família, que esse é o objetivo inicial aí do programa, né? Então, a ideia é o quê? É levar a família junto nessas visitas guiadas, mas mais do que isso, depois das visitas guiadas, propor uma reflexão sobre esse momento. Então, fazer aí um período depois da visita guiada, para a gente poder colher aí o que foi aprendido durante a visita, para não virar um simples passeio e a gente poder, assim, atingir os objetivos aí do programa. Então, a gente tem 2 visitas guiadas muito interessantes, que é a família na universidade, né, em que as famílias vão com os estudantes conhecer as universidades, uma universidade mais próxima, para eles se interessarem, conhecerem os cursos, e despertar aí esse interesse para o futuro.
E a gente tem a visita ao museu, o museu mais próximo que tiver aí, da sua unidade federativa aí, dependendo do contexto. Obviamente, essa oficina ela vai mudar, mas a ideia é trazer essa importância da cultura, esse horizonte educacional que os museus trazem, né, sempre com a presença da família, para que a família também entenda a importância desse tipo de conexão cultural aí para o futuro, no projeto de vida dos estudantes. Além das visitas guiadas, a gente vai ter as oficinas, né, que o Gabriel bem lembrou aí, que pelo menos uma oficina é obrigatória. Então, já que uma das oficinas, uma das ações é obrigatória que seja uma oficina, então a gente traz aqui algumas ideias para inspirar aí as escolas. Então, o que a gente tem lá no nosso site? A gente tem a oficina sobre o Clique Escola, né, sobre o nosso aplicativo. Essa oficina aqui é para ensinar a usar o Clique Escola, para ensinar a comunidade, ensinar as famílias a ter acesso aos dados educacionais, às informações das escolas, né, aos dados financeiros, os dados de infraestrutura. Então, né, se a comunidade quer saber se tem quadra na escola, quer saber se tem dinheiro lá disponível, quer saber o que se tem internet, está tudo lá no Clique Escola, na palma da mão, basta baixar o aplicativo, essa oficina é para isso. A outra que a gente tem é sobre o conselho escolar, sobre como a família pode entender como funciona esse processo de participação do conselho escolar na gestão democrática, o nível de importância que isso tem para as decisões aí da gestão, né? Então, a ideia é realmente aprimorar essas habilidades aí, de forma que os representantes da família se tornem grandes conselheiros escolares aí e apoiem o gestor da escola. Além dessas duas, a gente tem outras duas oficinas aqui, que são para os anos iniciais e para os anos finais, que tem uma temática mais vinculada à educação infantil. Então, eu tenho a primeira que é para desenvolver habilidades para a vida, são atividades com os alunos dos anos iniciais, né, para desenvolver neles aí, refletir, essa ideia de refletir e atuar sobre a realidade. E a gente tem a outra oficina, que é sobre os anos finais, né, para os meninos já maiorzinhos, para eles aprenderem a fazer reflexões e tomar consciência sobre a visão de mundo deles aí. Fica aí mais essas duas ideias. E a gente tem mais uma, essa está saindo do forno, a gente acabou de publicar, que é a da construção do projeto de vida do estudante, né, que é para ajudar aí aos participantes aí a ter oportunidade de entender, a construir, como construir esse projeto de vida e como isso vai se relacionar aí nas relações com a comunidade. Então, é uma oficina super interessante, está lá também disponível para todos. Mas, hoje, eu quero falar especificamente de duas oficinas. Uma delas é desafios que elas estão mais atuais, obviamente. Uma delas é desafios da comunicação nas relações do cotidiano, família e escola. Então, a gente tem toda essa temática da violência aí, que infelizmente faz parte da nossa realidade aí, faz parte do nosso dia a dia, e a gente precisa aprender não só a enfrentar, mas a prevenir. E a escola é o melhor lugar que a gente entende que pode fazer esse papel. E para auxiliar nisso, a gente traz essa oficina, que a ideia é promover aí um percurso de formação para a comunidade, para as famílias, para eles adquirirem aí conhecimentos sobre as violências, para entender onde ela nasce e como ela se desenvolve, porque às vezes a gente acha que a violência está da porta da nossa casa para fora, né, e às vezes a gente não entende que a violência, às vezes, ela pode nascer nas nossas próprias atitudes aí. Então, essa é uma oficina extremamente interessante, ela está estruturada, praticamente todas as oficinas estão estruturadas da mesma forma, dentro dessa estrutura aqui. Então, o que você vai achar lá dentro dessa oficina ou de outras quando você acessar? Então, você vai achar a apresentação da oficina sobre o que é, se ela pode ser utilizada na sua comunidade escolar ou não, se ela se adequa à sua realidade ou não. Vai ter o caderno do facilitador. Quem é esse facilitador? É a pessoa que vai assumir a oficina, né? Ela que vai fazer a oficina acontecer. Então, tem lá o perfil do facilitador, né, a função dele, o que é esperado desse profissional, para a gente poder escolher uma pessoa que se adeque e que aplique o projeto da melhor maneira possível. A gente tem um caderno do participante, que é para dar essa orientada para a comunidade,
para as famílias, de como participar bem, do que se trata, né, de como eles podem adquirir o máximo de conhecimento possível quando eles vierem para a escola ou outro local onde for ministrada a oficina, que eles possam aprender o máximo possível. E tem a oficina em si com todo o detalhamento necessário para a escola aplicar. Então, eu vou ter os objetivos, eu vou ter a metodologia, eu vou ter os recursos humanos. Quantas pessoas que eu vou precisar? Tá lá bonitinho. De onde vai vir o recurso financeiro? Do Programa Educação e Família, né? Como que eu vou fazer a divulgação para essa oficina ser um sucesso? Tem lá também um monte de sugestão. Qual é o local que eu preciso? Eu preciso de um local grande, eu posso fazer num local pequeno, eu preciso de um local aberto? Também está lá tudo destrinchado. Quanto tempo eu vou precisar para aplicar essa oficina? Eu vou fazer num dia, eu posso fazer uma vez por mês, eu posso fazer a cada 15 dias, eu posso aplicar o ano todo, tem lá tudo bonitinho também. Então, vai ter as etapas da oficina e vão ter os encontros. Nesses encontros, voltando aí para a oficina de desafios da comunicação, que fala sobre as violências, né? Então, o que eu vou ter dentro da oficina na hora da aplicação? O que eu vou ter, o que eu vou apresentar para a comunidade? O que eu vou apresentar para os estudantes e para as famílias? Então, qual a temática que eu vou ter para cada encontro? Nessa oficina de violências, eu vou ter, no primeiro encontro, a gente vai debater dentro das atividades propostas lá, em cada oficina tem atividades diferentes para cada encontro, né? Então, no primeiro encontro, a gente vai debater sobre a criação de vínculos, no segundo, sobre o conceito, sobre os tipos e os sujeitos da violência, né? Então, tá tudo no plural, por quê? Porque os tipos de violência são diferentes e os sujeitos da violência também são diferentes, né? Não tá só no outro, não, muitas vezes está na gente também. Então, no terceiro encontro, a gente trata sobre a escuta ativa e a cultura colaborativa, e no quarto encontro, a gente fala sobre a comunicação não violenta, que está tão em voga aí, que precisa ser desenvolvida o mais breve possível aí nas escolas. E, juntamente com todo esse destrinchamento aí dos temas, a gente tem também o material de apoio. Então, o que a gente tem nesse material de apoio lá no arquivo das oficinas? A gente vai ter todo o material didático, tudo que vocês vão precisar imprimir, se for o caso, para utilizar, o facilitador, qual é o material que ele vai precisar para ministrar os encontros, está tudo lá. Além disso, a gente tem sugestões de livros, claro, né? Quem não se sentir seguro o suficiente ou quiser aprimorar a oficina, está lá a sugestão, e sugestão de vídeos também para aprimorar o projeto. Além dessa oficina, eu vou mostrar só mais uma. A gente tem uma oficina de acompanhamento da vida escolar, né? Lembrando que a partir do ano de 2023, a gente tem o compromisso da criança alfabetizada, e a gente trouxe essa oficina para trazer realmente essa base que a gente precisa dar para as famílias, para elas entenderem a importância da participação nessa fase de letramento da criança. Então, essa oficina é extremamente interessante e extremamente importante para essa fase. Então, a gente coloca ela aqui em destaque e sugere que todas as escolas que puderem utilizá-la, né, como porta de entrada aí para entender como que vai funcionar esse compromisso das famílias na alfabetização, fica aqui a nossa sugestão sobre a oficina de acompanhamento da vida escolar do estudante, né? Então, a ideia é fazer esse acompanhamento no espaço escolar e no espaço familiar. Então, o que a gente vai ter dentro dessa oficina? Eu vou só mostrar os encontros aqui, os temas. Então, no primeiro encontro, a gente vai tratar do acompanhamento de si, todas as atividades são desenvolvidas com a família e com os alunos de maneira conjunta, para tratar sobre esse acompanhamento. No segundo encontro, a gente fala sobre a gestão do tempo, né? E quando a gente fala de gestão do tempo, a gente não está falando de uma agenda de como fazer as coisas durante o dia, não. A gestão do tempo de aprendizagem, né? Que ele é diferente para cada um, ele é diferente para cada criança, né? Então, para as famílias aprenderem a gerir esse tempo de aprendizagem dos seus filhos, aí, entender como essa fase de letramento funciona. O terceiro encontro fala sobre o estabelecimento de prioridades nessa fase, e o quarto encontro, a construção desse planejamento aí de acompanhamento da vida escolar do estudante desde o início, desde os anos iniciais. E também o material de apoio, que está lá todo destrinchado, que também tem livros, também tem vídeos, e todo o material didático está todo anexo para ser utilizado aí da melhor forma possível. Lembrando
que, depois de construir esses planos de ação e aplicá-los, a gente sugere que vocês publiquem no nosso aplicativo Clique Escola, para que outras escolas fiquem sabendo do que vocês estão fazendo e que vocês inspirem aí outras comunidades a aplicar e a fazer sucesso aí nesse país todo. Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Júnior. Obrigado, Fabiana, muito obrigado mesmo. Queria pedir para o Ian, antes da gente passar para o próximo bloco, que é de perguntas, queria pedir para o Ian colocar a equipe toda aí na tela. Ian, se você pudesse ir colocando a equipe da CGFOG, se o professor Lorival ainda estiver aí na tela, antes da gente encerrar esse bloco. Porque é muito importante a gente registrar que a gente não faz nada sozinho. Isso é uma verdade. E a gente sempre parte desse pressuposto. Por isso, inclusive, que a gente fez questão de que no sistema seja colocado o nome do conselheiro escolar lá no plano de ação, porque a gente entende da necessidade de todos participarem desse processo, né? Como disse o poeta, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, e é muito bom ver, junto com esse time, que a gente tem, nesse momento, mais de 963 pessoas sonhando junto conosco, que sem dúvida esses sonhos serão transformados em realidades em cada uma dessas escolas espalhadas por esses rincões desse país. E tenho certeza, isso promove a mudança. É assim que a gente faz a diferença, é o que cada um de nós fizer é que vai efetivamente gerar educação de qualidade por esse Brasil afora. Como eu costumo falar também, o tempo é implacável, né? O que fizermos a partir daqui virará história, e o que não fizermos também. Então, cabe a cada um de nós, né, realizar a melhor história para esses brasileirinhos e brasileirinhas de todos, espalhados por todo esse país. Eu queria desejar aqui um abraço do tamanho do Brasil e agradecer muito a Fabiana, a Tatiana, a Sabrina, o Gabriel, o Ian, o professor Lorival, nosso diretor, que sempre estão aqui juntos diariamente, né, construindo essa educação de qualidade para todos. E estender esse abraço para cada um de vocês, país afora. Temos gente aqui de todas as 27 unidades da federação, e isso é muito legal. Tem uma forma virtual que a gente pode fazer, lá em cima tem um botãozinho que chama reagir, né? Lá em cima da tela, no canto superior, tem um botãozinho que chama reagir. Nesse botão, a gente pode escolher uma reação agora e colocar essa reação aí para que todo mundo possa ver, se vocês puderem, cada um, colocar essa reação, acho que é muito legal. Sintam-se todos abraçados, mas a história não acabou, começa só agora, né? Muito obrigado, time, muito obrigado a todos, e agora vamos lá para o bloco de perguntas, né? Vamos iniciar esse bloco de perguntas, e aí, da mesma forma que a gente fez com a reação lá em cima, eu vou pedir que as pessoas levantem a mão. Já levantei. Né? Isso. E aí a gente vai seguindo essa ordem aqui. A gente só vai negociar uma coisa assim, a gente está... são 4h16 agora. A gente poderia ficar até às 5h15. A gente pode colocar esse limite, né? Dá mais de uma hora para a gente tentar esclarecendo dúvidas, sabendo que ao tempo todo a gente está disponível aqui também, por e-mail, pelo telefone, mas a gente vai parar, porque se da outra vez a gente avançou noite adentro, né? E, assim, para a gente é uma satisfação enorme, mas a gente tem outras atividades a cumprir ainda hoje, tá ok? Então, vamos lá. Primeira com a mão aqui, a professora Leila. Professora Leila, você podia falar de onde você está falando e fazer a sua pergunta?
Para você fazer a pergunta, professora, você vai ter que clicar lá em cima, no seu microfone para liberar o microfone. Exato. Estamos te ouvindo, professora. Professora Ana Leila, eu ainda não te escuto. Agora sim, agora sim. Está me ouvindo agora? Sim. Então, boa tarde para vocês. Professor José Roberto, eu queria saber sobre as escolas que ainda não realizou o plano de ação do ciclo 2022, não terminou, porque são 3 etapas, né? Elas realizaram, teve uma escola que realizou a primeira etapa, a segunda falta a terceira. Qual o prazo final para esse monitoramento? Porque, pelo que eu entendi, esse monitoramento ele tem que ser realizado até 25 de agosto, né? Mas aí, a escola do ciclo de 2022, que aí não terminou, porque que a gente teve alguns contratempos, e elas não conseguiram vencer nesse primeiro semestre. Uhum. E aí, qual seria o prazo final para esse monitoramento? Então, como é que vai funcionar? A gente precisa de ter a escola ou monitorada ou reprogramada até o dia 25. O plano de ação da escola até o dia 25 de agosto, ou ele tem que estar monitorado ou ele tem que estar reprogramado. Então, as ações que a escola já cumpriu, já fez, ela monitora. As ações que ela ainda não fez, ela reprograma, vai lá embaixo e clica no botão reprogramar. Sim, Quando ela tiver com status reprogramado, ela já está apta para receber 2023. Certo? Aí, nesse caso, ela vai reprogramar. Aí vai vir uma nova data, e já tem essa nova data para ela finalizar? Ela coloca a data que ela vai fazer a nova ação. A gente sugere que a data seja o quanto antes, né? A gente entende, pessoal, que recursos parados na escola, eu sei que dá muito trabalho para fazer isso, a gente sabe o tanto, né, de esforço que a escola tem que fazer, mas a gente entende que as famílias, nesse momento especialmente, estão precisando disso. Então, assim, a gente pede todo o empenho das escolas para que façam isso o quanto antes. Lógico que não precisa ser até 25 de agosto, mas reprogramem para setembro, para outubro, quanto antes, tá ok? Ok, nós vamos orientar dessa forma. Aí eu tenho Então mais tá. uma pergunta. A Sim. adesão que foi feita agora em 2023, né, a secretaria já fez, essa que o prazo até 25 de agosto nós já fizemos. Você está falando da onde, professora? Araguari, Minas Gerais. Minas Gerais. Araguari. Ok. Um abraço para todos de Araguari. Obrigada. E essa adesão que fez agora em 2023, o monitoramento dela será mais ou menos em 2024 ou não tem fala, não, pode deixar as ações para 2024, já que as escolas estão no ciclo de 2022 ainda, realizando Sim. todas essas ações? Isso. A gente sugere que as ações do Plano de Ação de 2023 sejam planejadas ainda para 2023. Mas como a gente entende que a gente já está no segundo semestre, então, assim, se a escola achar que não vai conseguir realizar todas as ações em 2023, ela pode programar algumas ações para 2024, mas a gente sugere que seja bem para o início de 2024, porque senão a gente vai embolar de novo com 2024, entendeu? A gente precisa de atualizar isso. Então, planejar as escolas desse recurso de 2023, se possível para 2023, ou, no máximo, para o início de 2024. Certo. Ok? Ok, obrigada. Um abraço grande, professora. Agora vamos passar para a professora Carla. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, professora Carla. Veja bem, professor, eu sou articuladora do município de São Bento, na Paraíba. São Bento, seja muito bem-vinda, professora. E quando nós fomos abrir para fazer o monitoramento, eu estou com problema com uma escola. Ela não abriu para fazer o monitoramento. Então, mexendo, né, lá, porque, assim, até então nós não tínhamos tido uma reunião como esta, que para mim foi de fundamental importância, porque, assim, sabe quando você entra numa coisa e vai tentando adivinhar o que é para fazer? Era bem assim que aconteceu em 2022, né, porque não havia tido esse treinamento e a gente vai tentando adivinhar o que é que dá certo.
Então, eu estou com uma escola que ela não abriu para fazer o monitoramento 2022. Eu fui olhar e vi que em 2021 essa escola ela também havia sido contemplada, porém ela não tinha fechado o ciclo de 2021, mas foi feita a adesão dela em 2022, veio o recurso, realizou as ações, porém ela não está abrindo para eu monitorar 2022. Certo. Certo? Tem também, professor Roberto, uma escola que ela está da seguinte forma. Ela era estadual, passou a ser municipal. Então, ainda está naquele período de transição com relação à documentação, mas foi feita a adesão, realizamos as ações, mesmo sem o recurso, né? Porque o recurso não está entrando, mas eu digo, vamos fazer a ação, vamos monitorar, porque na hora que a escola for regulamentada, eu acredito que o recurso entre, né? Então, a gente realizou todas as etapas, porém, ela tem essa pendência dessa transição. Professor, assim, a escola, todas as escolas que receberam recursos financeiros no PDD Educação e Família, nos anos de 2021 e no ano de 2022, precisam de fazer o monitoramento. Aquelas escolas que não receberam recurso financeiro, aí não precisam de fazer o monitoramento. O monitoramento é sempre feito no PDD interativo, né? Tem o módulo lá, é só entrar lá e consegue fazer. Se por acaso a escola não estiver conseguindo acessar o monitoramento, aí eu peço que a senhora mande para a gente o código INEP para ela por e-mail. O nosso e-mail é fácil, é Programa Educação e Família, só que é tudo sem tio, sem cedilha, sem acento, né? Programa Educação e Família, @mec.gov.br. Aí, sempre que for dar um exemplo desse, já falo para todos vocês, coloque o código INEP da escola, porque isso nos ajuda a identificar a escola e a gente vai dar uma resposta precisa para você, especificamente sobre esse caso que a escola não está conseguindo abrir o monitoramento. Tá certo? Professor, okay? Repita para mim o e-mail aí, só para eu conferir. Programa Educação e Família, @mec.gov.br. Eu vou pedir para a Tatiana, ela vai colocar aqui no chat também, tá bom? Lembrando que é tudo sem acento e sem cedilha. É Programa Educação e Família, tem o E, tá bom? Porque, no caso, essa pendência eu tenho que tirar até dia 25, não é isso? Até dia 25. E as escolas que tiverem com pendência a partir do dia 26, elas poderão ter problema na hora de receber os recursos de 2023. Tá ok? Tá, professor. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Igualmente, um abraço grande para todos aí. Próxima é a professora Kátia, não é isso? Professora Kátia, aí é só isso. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde. Eu sou Kátia Silene, do município de Cariús, Ceará. Boa tarde, professora. Eu assumi a pasta do PDD recentemente. Sim. E teve essa questão do monitoramento da escola. Aqui no município, em 2022, só foi contemplada uma escola com o programa Educação em Família. Eu já realizei o monitoramento das ações. Já foi? Foi, sim. Já foi enviada ao MEC, só que quando foi feita a adesão, eu vendo você explicando divinamente bem, foi feita a adesão, cadastrei o articulador, que no caso sou eu, só que quando eu venho aqui para a parte da situação da seleção das escolas, aparece como pendente, e não aparece nenhuma escola para me adicionar. Sim. É porque não cumpriu os critérios, o que é que aconteceu? Então, qual que é o município? Cariú? Como é que é? Cariús, Ceará, né? Professora, se não está aparecendo aí, provavelmente é porque a escola, houve alguma alteração de dado na escola, e isso tirou ela dos critérios.
Vou dar um exemplo, isso é muito importante, gente. Como é importante a escola prestar atenção ao censo escolar, né? Vamos supor que em 2021, a escola informou que tem conselho escolar. Esse é um dos critérios para participar da educação em família. Vamos supor, estou fazendo só uma suposição, tá bom, professora Kátia? Vamos supor que em 2022, no censo de 2022, a escola tenha deixado de marcar lá no censo que tem conselho escolar. Aí, para o censo escolar, consta que ela não tem conselho escolar. Como um dos critérios do programa é ter conselho escolar, e a gente usa como base de dados o censo escolar, então essa escola sai e não entra no programa em função de ter alterado, né, essa informação da escola no censo. Mas, ainda assim, eu vou pedir um favor, professora. A gente, não sei se a gente consegue ver agora, mas se você puder mandar um e-mail para a gente pode checar para ver se não é um simples problema de sistema também. Cariús, no Ceará, né? Ótimo. A gente está fazendo um mutirão agora, que a gente realmente... até a foto da página, de como é que aparece. Tá ok, porque a gente está fazendo um mutirão, que a gente está realmente com um Brasil de e-mails aqui, mas a gente está fazendo um mutirão e vai responder todos, tá bom? Precisa colocar o INEP da escola, porque é importantíssimo. É importantíssimo, professora, para a gente entender. Mas aí você relata no e-mail também que o problema é que você não está conseguindo ver as escolas elegíveis, não é isso? Eu coloquei lá, e na foto vem também, bem direitinho. Tá, joia. Muito obrigado. Coloque seu contato, porque qualquer coisa a gente te liga também. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, professor? Um abraço grande, um abraço a todo o Ceará aí. Obrigada. Agora vamos para a professora Rita, não é isso? Rita Cássia. Professora Rita precisa de tirar o mudo do seu microfone. Oi. Professora Rita, ainda não estou te escutando. Pronto. Oi? Estão me ouvindo? Sim, é a professora Rita? Isso. A colega de... tá lembrando, professor? Professora. Encerramos o programa semana passada. Ei, professor, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer novamente estar com o MEC aqui na nossa escola. Primeira pergunta aquela live, a primeira, quando é que ela vai estar disponível? Ela vai estar disponível no YouTube? Já procurei. A gente teve um problema técnico com aquela live, a gente está tentando recuperar, mas ainda não conseguimos. Essa a gente está tentando também gravar agora, tem uma equipe para tentar assegurar que não haja problema nenhum, para que a gente possa disponibilizar, tá bom? Certo. Pronto, eu acho que você lembra a realidade da nossa escola, né? Nós estamos com três ações reprogramadas. Agora, a minha dúvida de hoje se eu quisesse monitorar hoje uma ação, eu não conseguiria, porque o sistema não está me dando essa oportunidade. Ou seja, aquele íconezinho laranja não está... Quando eu abro o PDD interativo nas ações, só tem 3... Deixa eu lhe dizer, tem 3 ícones. Um é editar registro, o outro é apagar registro e exibir ação. Somente. Nós só estamos com esses 3 ícones. Aquele laranjinha aparece embaixo como legenda. Não adianta, clica lá, não acontece nada. Por que isso acontece? Como é que, na verdade, eu já li muito, eu já assisti muito vídeo, mas eu ainda estou com essa dúvida. Quando for para mim realizar o monitoramento da ação, o que é que realmente eu preciso fazer na prática? Gabriel, você pode ajudar a professora? Claro. Vamos lá, vamos ajudar. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem. Boa tarde. A gente faz na prática. Qual é o INEP da escola? Eu estou achando que vocês já fizeram e por isso que o sistema está travado. Fala o INEP da escola aí. Que eu vejo 240, 159, 54. Maravilha. Monitoramento de 2022. Vamos ver como está o plano aqui no sistema.
Você pode compartilhar, Gabriel? Porque aí todo mundo já pode ver a experiência, né? Claro. Se a professora me autorizar aqui, Pode ser, professora Rita? posso compartilhar aqui, gente? Pode. Pode, professora? Tá. Bom, de qualquer forma, eu já abri aqui e já sei o seguinte, que Professora Rita de o Cássia, status está você como está com o microfone mudo, eu não estou conseguindo te escutar. Tá mudo. Está Mudo, mudo professor. o microfone, professora. Tem que clicar lá em cima no microfone para deixar de ser mudo. Bom, mas eu vou falando aqui para a gente ir acompanhando, né? Nesse caso da Escola Municipal Coronel Benedito de Paiva, aí de Alexandria, Rio Grande do Norte, né? Uma escola municipal, ela está com status, de acordo com o que a gente viu mais cedo, ela está com status de monitoramento reprogramado. Ou seja, vocês reprogramaram as ações para um futuro. Uma era para o dia... Vocês reprogramaram, né? Para julho de 2023, já passou. Então, essa já pode ser monitorada. A outra foi para outubro e a outra para dezembro. Sugestão, então. Nesse momento, o status está monitoramento reprogramado, ou seja, vocês estão cumprindo com a exigência, né, de mandar informação para o Ministério. Então, vocês estão habilitados a fazer o plano 2023. A sugestão qual vai ser? Executem as 3 ações, ainda tem uma em outubro e uma em dezembro. Aí depois vocês monitoram as 3 do plano e manda para o MEC monitoramento. Tá bom? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que ir na ação reprogramada, clicar na opção de apagar. Quando apagar essa ação reprogramada, a ação planejada ela vai ficar ativa de novo e vai aparecer a opção de você monitorar. Esse é o caminho. Mas nesse momento você não precisa fazer isso agora. A escola já está habilitada a participar do plano de 2023, porque mandou as informações para o MEC. Tá? Espera executar todas as ações do plano, aí vocês fazem o monitoramento, tá bom? Certo, Ficou entendido? professora Rita? Tá sem áudio. Eu não sei Tá no mudo se estão com algum o problema lá microfone no de áudio. vocês. Pronto, certo. Pronto, agora sim. Então, assim, viu bem a sugestão, né? Não mexe agora para não dar problema, porque está tudo habilitado. Quando Sim. vocês fizerem a segunda ação, a terceira ação, aí monitora todas de uma vez. Ah, certo. Tá ok? Porque esse período não é obrigado ser até o dia 25 para monitorar, não, né? Até o 25, ou você monitora ou reprograma. Se não Certo. fizer nenhum dos dois, aí tá fora. Porque a segunda ação Ou tem que reprogramar, ou tem que monitorar. Uhum. Certo? A segunda ação, na verdade, essas ações a gente antecipou um pouquinho, mas aí eu tenho que... Na hora de a gente monitorar, tem... você vai colocar a data certinha. Está previsto. Sim, na hora que for monitorar, a gente coloca a data que foi realizada, né? Exatamente. Porque nós já iniciamos a primeira ação, que foi de sexta-feira passada, dia 4, ainda vamos realizar o segundo momento e o terceiro momento, porque cada ação você tem que realizar ela em 3 momentos, não é isso? Certo? O segundo momento, na próxima semana, não de mim. Pronto. Aí o segundo momento vai ser na próxima semana. Então, leva um tempinho para você realizar uma ação, não é isso? Verdade. É claro que a gente não ia conseguir realizar essas 3 ações até o dia 25. Isso aí eu já tinha entendido. Mas o que eu não estava entendendo mesmo era como fazia o monitoramento se o sistema não estava disponível, liberado, não estava liberado, né? Mesmo que, sabendo também que a gente não podia fazer esse monitoramento agora, porque as ações ainda estão começando a ser realizadas. Tá bom, mas agora eu estou sabendo. Agora deu, beleza, limpou, tirou toda a nossa dúvida. É só ir lá na ação reprogramada e excluir, é como excluir, né? Exatamente. Aí vai aparecer o íconezinho amarelo, monitorar. Monitorar, exato. O verde é monitorar. Agora, lembrando sim, que a nossa sugestão... Deixa eu olhar aqui a legenda, aqui embaixo. A nossa só um sugestão, momento. professora, é que nesse momento não mexa, né, para não evitar problema e a escola ser prejudicada, tá ok?
Certo. A gente Tá vai bom. para a professora, um abraço grande aí, um abraço grande a todo o Rio Valeu. Grande do Norte, terra que eu Roberto. adoro também, muito, muito bom. E muito bom ter vocês e conversar com vocês sempre. Vê que o Igualmente. MEC agora vai muito na sua escola, né? Vai. É isso Um que abraço. precisamos. É Um isso que abraço. precisamos, sim. Um abraço Outro, pra valeu. vocês. Tchau. Obrigada. Um abraço. Roberto, só um instante. Sim. Só uma devolutiva para representante de Cariú e Ceará. O município de Cariú, Ceará, não tem nenhuma escola municipal elegível, tá? Para participar esse ano. Você estava lendo meus pensamentos, que eu já estava com vontade de pedir para Tá bom? você. Não, já Tá tá. ok. Vocês têm que olhar lá, porque segundo o censo escolar, essas escolas municipais não possuem conselho escolar, tá? De novo, é uma informação do censo escolar, tá? Certo. Para Então, o 2022. fato de não ter nenhuma escola elegível é porque não foi colocado que tinha conselho escolar no censo, é assim? No censo, Exatamente. então Não tem. isso, fiquem atentos para o ano que vem, então, tá ok? Aliás, para esse ano, para constar no censo esse ano, porque no ano que vem a gente vai pegar o censo de 2023. Então, no ano de 2021 deve ter sido informado que tinha, né? Sim, com certeza. Se foi esse o problema, com certeza. Tá certo? Isso serve de lição para todo mundo, gente. É muito importante a gente passar as informações corretas no censo escolar, ok? Vamos para a próxima. Então, obrigado, professora. Até Obrigada, logo. Gabriel. Professora Rochelle, né? Professora Rochelle, é só tirar o telefone, o microfone do Boa mudo. tarde. Isso. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Eu sou articuladora no município de Jaboatão dos Guararapes. E o trabalho é grande, porque são 91 escolas esse ano. Então, a gente está correndo contra o tempo. Na verdade, eu fui contemplada já com a resposta. Eu só queria agradecer a participação, porque algumas escolas me perguntaram se podia programar alguma ação, planejar para o início do próximo semestre, já que Sim. elas realizaram muito agora próximo do ciclo 2022. Uhum. Então, aí não tem problema, né? Sendo no início do semestre. Isso, coloca bem no início do ano, tá ok? Tudo bem, muito obrigada. Um grande abraço aí para todo mundo de Jaboatão, especialmente para a professora Sandra. Sandra Regina. Isso, mande um abraço apertado para ela, tá ok? Mando sim, muito Um obrigada. abraço, tchau. Professora Ítala. Bora eliminar o William comigo logo? Oi. A William Oi, tá professora, pode falar. A minha dúvida, mas já foi até comentado, era com relação às escolas que tinham sido selecionadas em 2022, mas que em 2023 não estavam mais aparecendo como selecionada, realmente. Eu acredito que tenha sido esse motivo do censo, né, de ter colocado alguma informação no censo. Mas, mesmo assim, eu vou mandar um e-mail com os SNEPs das escolas, que não foram, que a gente tinha em 2022 4 escolas, e esse ano só ficou disponível pré-elegíveis, né, 2 escolas. Certo. Professora Ítala está falando de onde? Mesmo. Uruoca, Ceará. Uruoca. Ok. Professora, mas mesmo manda assim eu vou e-mail. mandar um e-mail para vocês, para poder ver se realmente o motivo era esse, né, para ver se ainda tem como incluir essas 2 outras escolas. Isso, aí eu já posso responder essa segunda parte. Infelizmente, a gente não tem como transformar uma escola em elegível, porque esse dado é um dado oficial do censo, entendeu? Então, a gente não pode... Se for problema no sistema, é outra coisa. Mas se for alteração no dado do censo, aí a gente já não tem como alterar. Mas vamos lá. Agora tem uma observação que eu queria fazer também. Vocês viram aí a excelente apresentação da professora Fabiana, e chega da água na boca de ver o tanto de oficina legal que tem lá no site do Programa Educação e Família, né? É importante falar o seguinte, qualquer escola pode fazer aquelas oficinas, né? Não só as que receberão recursos do PDDE Educação e Família. Ou seja, se a escola leu aquela oficina que fala da vida escolar e acha que é muito importante realizar ela pode realizar dentro da escola também com recursos próprios, né? Outra, essa da comunicação não violenta, né? Esses desafios da comunicação nas relações do cotidiano, família e escola. Essa oficina está sensacional, gente. Então, nesse momento, então, acho que é muito importante discutir toda
relação da escola com a família e a comunicação, né, essa comunicação não violenta. Essa oficina está inteirinha lá, qualquer escola pode fazer. A gente sugere especialmente para as que vão receber o PDD Educação em Família, que façam, mas qualquer uma das escolas pode fazer, tá ok? Um abraço, então, professora, a todo mundo aí de Uruoca, no Ceará. Professor Valdécio, né? Professor Valdécio, eu ainda não te escuto, precisa de tirar o mudo lá do microfone. A gente vai passar para a professora Mércia Cristina, então, enquanto o professor Valdécio vai tentando habilitar o microfone dele, tá ok? Roberto, Sim. Roberto, desculpa eu estar intrometendo aqui no meio, Tá. Sim. mas me tira só uma dúvida, sou eu, Cátia Silene de Cariús. A unidade executora pode ser considerada também como conselho escolar? Eita, agora eu vou fazer uma palestra de 1h30 agora, professora. Então, a unidade executora pode ou não ser conselho escolar. O conselho escolar é o órgão colegiado na estrutura da escola, né, que tem representante dos diversos atores da escola. Sim. O diretor é membro nato do conselho, isso não significa que ele é o presidente, mas é um membro nato, né? Ou seja, por força do cargo ele participa do conselho. Ele deve ter representante de pais, representante de professores, representante dos estudantes, dos demais funcionários. Deve ter reuniões ordinárias, né, sempre, para discutir as questões administrativas, financeiras, mas também pedagógicas da escola. Então, se a UEX for só aquela unidade executora que cuida só do financeiro da escola, ela não é um conselho escolar. Mas se ela cuida da escola como um todo, é cogestora, né, na gestão administrativa, financeira, mas também na pedagógica, né, ela pode ser conselho escolar. Mas aí é uma legislação do município que deve estar tratando disso. Inclusive, a gente, agora, no dia 3 de agosto, né, o presidente Lula assinou uma lei que alterou a LDB, o artigo 14 da LDB. É importante que todos nós demos uma olhada, né, na nova LDB, porque não foi a LDB inteira, foi uma alteração do artigo 14 da LDB, e aí, além de detalhar mais sobre conselho escolar, essa nova lei, que foi agora, do começo de agosto, ela cria o Fórum de Conselhos Escolares, que é algo que toda a Secretaria de Educação vai ter que pensar e amadurecer, e a gente vai estar participando junto desse processo também. Tá ok? Pronto, mas aí deixa eu lhe fazer a pergunta completa. Aqui se encaixa nessa segunda situação, que ele atua como conselho. Se no censo agora, que se encerrou agora em julho, né, foi colocado que não tinha, mas quando abrir para retificar, tem como corrigir isso? Eu não posso te afirmar, professor, mas eu acho que sim. Na hora de retificar, é bom corrigir para que a escola não seja prejudicada novamente. Tá ok? Pronto. Pois tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Agora eu não vou mais no RA. Não, que isso, estamos aqui à disposição, gente. Professora Mércia Cristina. Ainda não... Professora Mércia, o microfone. Boa tarde, tá me ouvindo? Sim, boa tarde, professora. Eu sou Mércia, do município do Cabo Santo Agostinho, aqui em Pernambuco. Algumas dúvidas já foram respondidas, mas é específica que eu estou com uma escola que agora, em 2022, mostra a mensagem seguinte: enviado para o MEC sem monitoramento 2021. O que acontece? Pelo que eu entendi, é que essa escola, em 2021, não desenvolveu as ações, clicou no botão de enviar para o MEC, sem monitorar nada. Aí, não recebeu verba em 2022. Como a gente faz esse processo lá no status do monitoramento? Como é que a gente faz? Deu para entender? Um pouco. Bem, vou fazer de outro jeito. Em 2021, a escola recebeu a verba,
mas não realizou as ações. Enviou para o MEC o status de monitorada. Enviou, sem ter monitorado, sem ter vivenciado. Aí, agora, 2022, aparece essa frase, enviado para o MEC sem monitoramento 2021, porque ele só clicou para enviar, mas não monitorou. É possível agora ela fazer os 2 monitoramentos, viu, professor? O de 21 e de 22. Aliás, é importante que ela faça o de 21 e de 22, para não ser prejudicada. Porque agora está aberto o monitoramento. Ela não recebeu 2022. Não, se não recebeu 2022, não monitora. Só monitora o ano que recebeu. Se ela recebeu 2021, está aberto lá para ela monitorar. Não, deixa eu lhe mostrar como. Vou abrir aqui 2021, que eu estou com o notebook aberto. O que é que diz nesse 2021? Só um minutinho. José Roberto, enquanto ela abre o computador, só queria agilizar uma pergunta. Pode ser? Porque aqui tem gente que está perguntando várias vezes as mesmas coisas. E a minha pergunta também é bem próxima à dela. Então, assim, eu queria saber, Roberto, em relação à plataforma AvaMed. Tem um programa Educação e Família, foi aberto para, né, a comunidade em geral, os professores, diretores, fazer essa formação. Só que já encerrou. Gostaria de saber se há possibilidade lá na plataforma AvaMed abrir novamente o programa para que os demais possam fazer a formação, porque ela é muito relevante. E a outra coisa que tem é qual é o prazo das escolas para recebimento desse recurso. Por exemplo, no município de Campo Maior, todas já fizeram todos os passos, já enviamos para o MEC. Né? Então, eu só queria saber a data prevista do recebimento do recurso. Certo. Quem está falando é a professora... Quem é que está falando? Professora alguém... Tá. Olha só, queria até destacar que Campo Maior, Campo Maior no Piauí, não é isso? É muito legal o trabalho que vocês realizam aí, porque a gente sempre vê aqui que assim que a gente abre, vocês tomam providências. Parabéns aí ao município pelo trabalho realizado, viu? Professora, a gente não pode precisar o prazo, mas a gente vai estar trabalhando muito para encaminhar isso para o FNDE até o dia 5 de setembro, para que seja paga em setembro ainda. Só que isso, o que eu vou te falar agora é o seguinte, depende de outras coisas que estão além da nossa gestão. Disponibilidade financeira, uma opção de outras coisas, mas nós vamos fazer todo o trabalho aqui com maior afinco para que a gente possa estar encaminhando isso no começo de setembro para o FNDE, ok? Roberto? Sobre a plataforma AvaMed. Sim, a plataforma AvaMed. Pelo que eu estou entendendo, a senhora está falando desse curso do Desafio das Comunicações que está lá no AvaMed, não é isso? Não, é do programa Educação em Família mesmo. Tem uma formação específica de programa de Educação em Família. Aí eu estava até fazendo, mas aí ele estava sempre informando o prazo de encerramento. E alguns coordenadores não conseguiram concluir. Eu gostaria de saber se há possibilidade de abrir novamente para novas pessoas terminarem o curso ou iniciarem. Se é um curso no AvaMed, a gente pode abrir novamente, mas eu pediria que a senhora mandasse um e-mail para ver exatamente o nome desse curso para a gente verificar o que está acontecendo. Pode ser? Sim, exatamente. Inclusive, eu quero parabenizar a equipe e dizer que as nossas ações estão lá no Clique Escola. Todas as Ótimo. nossas 17 escolas estão ok, viu? Ok, excelente trabalho aí de Campo Maior. Parabéns, viu, professora? Gente, agora a gente vai voltar para a fila aqui. Não, Roberto, sou eu de novo, que a professora entrou na minha vez. Ah, tá. Quem está falando agora? Mércia. Agora sim. Vamos lá, professora Mércia. Eu abri aqui 2021 dessa escola que eu estou falando. Só foi uma ação, ela não está monitorada. Está aqui o valor da ação ainda, o saldo restante, 2.500. O estado de escola paga e não está enviado para o MEC, tá? Que ainda é azul em destaque. Aí, quando eu abro 2022, consta essa frase, enviado para o MEC sem monitoramento 2021.
Então, nesse caso, pelo que eu entendi, a escola pode vivenciar essa ação agora, de 2021, e enviar para o MEC, 2021. E 2022 deixa como está, com esse status que está, é isso? Isso, porque ela não recebeu recursos. Certo. Obrigada. Aí tem uma outra escola que, como o prazo era até dia 30 de junho, o prazo anterior, né? Aí a escola pegou, não se atentou às informações que a gente passou para ela, e enviou o monitoramento, sem ter vivenciado as ações, sem ter realizado compras. Aí, assim, a escola agora pode utilizar esse recurso fazendo as compras e cadastrar novas ações, mas minha dúvida é, se ela enviou, e nas ações que ela já enviou, tem lá os valores destrinchados, o que é que ela faz aí? Não sei nem como... Isso é um problema sério, porque a escola está passando uma informação oficial, né? Então, assim, a escola precisa de passar no monitoramento exatamente o que ela fez. Se não foi assim, professora, peça para a escola, mande um e-mail para a gente, que a gente vai devolver o monitoramento para a escola, e a escola vai refazer o monitoramento. Certo, tá bem. Mas é importante, especialmente que os articuladores fiquem atentos com isso, gente. Essa é uma informação oficial. Eventualmente, algum órgão de controle pode pedir para a escola apresentar as notas, apresentar tudo. Pronto, okay? foi isso que, quando eu verifiquei, não fiz o levantamento e vi que essa escola estava assim, e imediatamente entrei em contato com ela, e eu estava esperando como resolver. Aí, como eu ia passar o e-mail e vi que tinha essa reunião, eu disse, então vou esperar o dia da reunião para tirar essa dúvida. E como fazer. Então, tá bem, obrigada. Nada. Gente, lembrando que a gente tem mais meia hora, não é isso? Que até 17h15 que a gente combinou, certo? Então, vamos lá, professora Indaiá. Olá. Boa tarde, professora. Sim. Boa tarde. Eu sou Indaiá Oliveira, sou assistente social, articuladora do programa Educação e Família, aqui em Feira de Santana. Primeiramente, boa tarde a todos, né? É ansiedade para falar mesmo. Professor, eu tenho 3 dúvidas, né? Mas vamos ser objetivas. Eu vou ser objetiva. Primeiro, né? Quanto à execução das ações do programa, né? Eu sei que existem 2 possibilidades. A escola pode pagar um profissional, né? Seguindo aquelas normativas do PDDE, né? As 3 cotações. Ou então pode convidar uma pessoa, né? E gastar o recurso com os materiais de consumo. Me corrija se eu estiver errada. Minha pergunta é a seguinte: esse profissional, por exemplo, a escola está inserida num território. O território tem um CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, que tem o profissional psicólogo, né, o assistente social, o educador social. E aí, a escola pode chamar um desses profissionais para fazer a oficina e os recursos serem gastos com esses materiais de consumo, ou seja, com o que vai usar na oficina, por exemplo? Sim. O que não pode fazer é pagar esse profissional porque ele é um agente público, né? Então, não pode pagar. Mas gastar com o material que vai ser utilizado na oficina, sempre gastando com custeio, né? Nunca com capital. Pode sim. Isso, custeio. Porque o programa é só custeio, não é isso? Isso. Há uma outra questão. A Fabiana apresentou 2 oficinas modelo, né? As oficinas têm 4 encontros. No caso, cada encontro desse pode ser uma ação do plano de ação? Poderia ser assim? Não. A gente propõe que a oficina, o que a gente pensa? Se você faz uma ação que é momentânea, que é uma vezinha só, no ano inteiro, né? Isso não repercute no âmbito da família. Então, a gente propõe que sejam 3 ações, e especialmente as oficinas, elas tenham mais de uma data, para manter um certo contato mesmo com a família. Vocês podem ajustar, né? Às vezes tem uma oficina que a proposta é que a gente realize 4 encontros. Se a escola avaliar que é muito, eu avalio que não. Se a escola avaliar que é muito encontro, vocês podem ajustar
mas tentando não perder o conteúdo. Mas, de qualquer forma, cada ação cada momento desse dentro de uma oficina não pode ser uma das ações. A escola tem que fazer pelo menos 3 ações. Se ela fazer uma oficina mais robusta, faz outras ações menores, né? Palestras, uma visita guiada, certo? Certo. Ok? Certo, ok. Uma outra. No caso, a gente não aderiu 2023 ainda, tem que aderir e enviar o plano de ação das escolas novas até 25 de agosto. Até 25 de agosto, as escolas têm que ter monitorado ou reprogramado, a secretaria tem que ter feito a adesão, aqueles 4 passos que a gente falou ali, né? E as escolas elaborarem o plano e enviar. Dia 26, esse plano não vai chegar, gente. É até 25 de agosto, tá bom? É porque, em relação a essas novas escolas, eu acho que o prazo vai ficar muito apertado, assim, porque a gente vai aderir já, né? Mas conversa com elas, fala para elas se inspirarem lá no site, né, nessas oficinas. É fácil de construir o plano, e a execução do plano vai ser depois, né? Mas elaborar o plano, a gente tem que elaborar até 25 de agosto. Certo? A última. Eu queria que Gabriel explicasse a questão das ações híbridas, quando é monitorado ou reprogramado, quando tem assim na lista. Ele explicou, mas eu não me atentei bem. Professora, esse ponto é sobre o monitoramento, tá? Sobre o monitoramento, o senhor está falando, ou é só sobre o plano de 2023? Não, é sobre o monitoramento e ou a reprogramação. Por exemplo, numa lista tem as duas coisas, tem a reprogramação e o monitoramento. Aí, no caso, ela vai clicar no botão reprogramar a ação, mesmo se tiver uma ação monitorada. Por exemplo, se tiver uma ação monitorada e 2 ações reprogramadas, ela vai clicar. Desculpa. A regra é essa, né? Eu falei híbrida porque quando a gente tem, no mínimo, uma ação reprogramada, nesse bloco de ações do plano, o sistema só vai aceitar a opção de monitoramento reprogramado. Tá? Por isso que eu falei híbrido, né? Porque todas as ações não estão monitoradas ou não estão reprogramadas, né? Elas estão... O plano tem os 2 tipos de ação. Então, a regra é essa. Se tiver pelo menos uma reprogramada, o plano só vai aceitar, o sistema só vai aceitar reprogramar o monitoramento. Tá bom? Certo, compreendi. Obrigada. De nada. Gabriel, você quer seguir com as próximas? Sim, vamos lá. Agradeço a professora Indaiá, agora a professora Marcela. A palavra é sua. Será que sou? Boa tarde. O áudio está fechado, professora Marcela. Marcelo não, Marcelo. Marcela Abreu, que é a próxima da lista aqui, gente. Então é... Então, Marcela Abreu, acho que talvez não esteja mais, ou então com algum problema técnico no áudio, passar para a Lúcia, que é a próxima. Professora Lúcia, por favor. Eu sou articuladora do município de Simão Dias, Sergipe, e a minha dúvida, professor, é sobre as ações. A minha dúvida é sobre as ações, assim, no detalhamento das ações, se é necessário detalhar, por exemplo, eu vou fazer uma oficina, aí eu vou comprar tinta, vou comprar cartolina, pilotos, se eu preciso detalhar esses materiais. No plano de ação, no planejamento, não. Esse detalhamento não é necessário, tá? É interessante detalhar no plano a ação, mas não chegar nesse detalhamento de que tipo de itens serão comprados, não. Que tipo de item será comprado, tá? Ok. Não precisa chegar nesse ponto. Esse ponto é importante depois, claro, para a questão de prestação de contas financeiras junto ao município, aí, junto à secretaria e depois junto ao FNDE. Mas para o nosso plano é detalhar a ação, o que vai ser realizado, né? Não necessariamente o que vai ser comprado, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Oi, Gabriel, Oi, Gabriel? Oi. Quem fala? É Isaías, é só com relação a essa mesma pergunta aí. Isaías, só te pedir uma gentileza, isso é complicado porque
Melhor a gente seguir Não, aqui a aguarde, lista. aguarde. Pode ser? Desculpe, é porque senão a gente vai atropelar aqui as outras pessoas, tá bom? Vamos passar para o Paulo Ednardo. É o próximo, por favor. Paulo Ednardo, não. Vamos Pronto. lá para... Aqui o Paulo Ednar. Diga lá, professor. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o segundo ano, né, que eu participo como facilitador aqui do município de Itapipoca, no Ceará. Já conheço o Gabriel, já conheço o Roberto, né, já dos carnavais aí do ano passado. E a minha pergunta, uma já foi praticamente respondida, que era quando vai ficar disponível os vídeos para a gente estar assistindo novamente, tirando algumas dúvidas que surgem, né, que vai surgir esporadicamente. Já foi respondido, né? O primeiro encontro não está disponível ainda, o segundo provavelmente vai dar certo, né? A pergunta que eu queria tirar, a dúvida, né, que eu queria tirar aqui, que é uma dúvida recorrente, tanto dos diretores, né, como aqui ele está, mas ele volta. Acho que foi. Sei lá como, Parece mas que ficou fechado seu microfone, professor. Tá fechado. Eu perdi o final aí da sua fala. Mas não fui eu que fechei, mas vamos lá. Sobre a questão, a primeira pergunta já foi esclarecida, né? Que é a disponibilidade do vídeo, né? Da live, né? No YouTube. E a segunda é sobre a prestação de conta, né? Tem uma dúvida dos diretores, né? Com como gastar, né? E a dúvida é em cima de um item específico, com esse custeio, que é recorrente, né? Essa dúvida dos diretores, né? Que aqui são 52 escolas, não é uma dúvida recorrente, e também o setor de finanças do PDD da prefeitura também tem essa dúvida, que é gastar o recurso desse programa com alimentação, tipo um lanche, um almoço, tendo em vista que algumas das ações é uma visita guiada ao museu, a um parque ecológico, né, a universidades, né, em outros municípios, que é o caso de alguns planos aqui no nosso município. Essa é uma dúvida que está aqui no nosso município. Tá bom. Professor, agradeço pela dúvida. E o que a gente tem orientado, né, as escolas e secretarias? Bom, estamos atentos às resoluções e normativos do PDDE, perfeito? Já trabalhamos com isso já há algum tempo e os normativos do PDDE proíbem gastos com coquetel, com recepções, com ações que já estejam sendo fomentadas por outras iniciativas, por exemplo, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Mas, o que nós entendemos? No caso do Educação em Família, se a gente está elaborando um plano, né, uma ação que está atenta ao objeto do Programa Educação em Família, que é fomentar e qualificar, né, a participação da família na vida escolar do estudante, no seu projeto de vida, se é uma ação que está atenta a esse objeto, e que, por exemplo, como você citou, é uma visita guiada, que está levando pais e estudantes, que vai ficar durante algum tempo fora da escola, o lanche é possível. É possível o lanche. Tá? Por favor, a gente está falando de um lanche, não é um coquetel, não é uma recepção, né? É algo que permita os participantes continuarem esse processo, né, de visita guiada, por exemplo. Também é possível um lanche para recebê-los numa palestra, numa roda de conversa. De novo, o lanche é um item acessório para que se alcance a ação com efetividade, né? A gente tem uma ação já planejada e esse lanche entra como uma coisa acessória, não é o principal, né? Ele entra como uma forma de garantir a efetividade dessa ação. Deu para... Assim, Gabriel, só tem uma pergunta dentro dessa aí, né, da sua... Tá. Eu estou fazendo o monitoramento dos planos, né? Eu recebo os diretores, observo onde está dando certo, onde precisa fazer algumas alterações, e em alguns planos tem lá a palavra lanche, né? Tipo, a viagem guiada.
tipo, vai ser ofertado aos estudantes, aos alunos, um lanche, ou almoço, né? Tipo uma viagem aqui no nosso município é a 130 quilômetros da capital. Sim. Então, uma vez que sair, no mínimo, ter que sair um almoço, né? Porque é uma viagem longa, né? E de volta, visita ao museu lá e tal. Então, assim, dentro do plano, do detalhamento do plano, né? Da ação, não tem problema não, né? Fica lá o lanche ou um almoço dentro daquela ação. Precisa tirar essa palavra. Tipo assim. Não, veja bem, o plano tem que espelhar o que de fato acontece lá, né? Acho que a transparência, né? Isso que a gente está falando aqui. A premissa é ter transparência na execução do recurso público. Agora, nesse caso, o objeto da visita guiada, ele necessariamente tem que ser na capital ou tem outra opção mais próxima do município? Não tem, tudo é acima de 100 km, né? Nosso município até tinha um museu, mas está desativado, né? E a escola acha interessante, dentro da justificativa do diretor, do conselho escolar, isso seria interessante. Ou então visitar a universidade, a UES, né, ou a UFC, como um projeto de vida, né? Para as comunidades escolares da região, do interior, né? Que é a área rural, ter uma perspectiva de futuro na área educacional. Entendi. Bom, a gente está falando então que a gente não tem outra opção para essa ação, né, vamos dizer assim. Desde 2 horas. Não, então. Vai dar 5 horas. Pessoal, a live não é obrigatória, tá bom? Quem quiser sair agora pode sair, não tem problema não. A gente está tentando atender aqui quem deseja permanecer, tá bom? As informações já foram passadas, a gente está fazendo o esforço de continuar aqui com todos vocês, todos nós estamos aqui fazendo esforço, né? De estar aqui para levar informações para as escolas. Não é obrigatório ficar aqui, tá bom? Professor, a gente está entendendo que essa ação ela é obrigatória dentro do entendimento, né? Ela faz parte, não tem outra ação. Então, eu diria que sim, o lanche seria possível, de novo, sem os excessos, tá? Por favor. A gente está falando de recurso público, né? A gente está falando de que o PDD tem um regramento já específico que não se pode gastar com almoço, não se pode gastar com coquetel, não se pode gastar com recepção, mas a gente pode sim dar dignidade para essas pessoas que estão lá participando, né? Sim, sim. Perfeito? A gente está dando um pouco de conforto para essas pessoas que estão participando, estão ficando horas fora da escola. Tá bom? Eu coloquei aí no chat também, viu, Gabriel, o texto que a gente preparou para lanche e para transporte também. Se tiver acesso aí ao chat, professor, coloquei o texto que a gente detalhou um pouco mais isso. Vou copiar e vai passar aqui para os gestores. Perfeito. Okay. Professor, tem que alinhar, né, com a secretaria. Se eu falo da secretaria, né, se eu tenho um setor aí de prestação de contas, é bom alinhar esse ponto com eles, né? E quem sabe seria interessante eles provocarem também o FNDE, né? De novo, nós não estamos no FNDE, nós estamos na SEB, Ministério da Educação, né? Nós provocamos também o FNDE, mas seria bom a Secretaria de Educação, por esse setor aí de prestação de conta, que está sempre direto com eles, o FNDE provocá-los, né? Com essas dúvidas também, tá bom? Muito obrigado. Parabéns pela live de vocês, ok? Obrigado, professor. Agradeço aí a disponibilidade, tá? E paciência. Obrigado. Agora vamos para a professora Eudóxia, né? É isso, Gabriel? Isso, Roberto. Professora Eudóxia, por favor, abre o seu microfone. Professora Eudóxia, ainda não estou te ouvindo. Enquanto a professora Eudóxia resolve, você pode abrir o seu, Luana Andrade? Professora Luana? Sou eu, Luana Andrade, de Caxias Maranhão, tudo bem? Boa tarde, professora, tudo bem? A gente falou sobre a reprogramação e que após a execução das ações reprogramadas para o segundo semestre,
do ciclo 2022, reprogramadas para o segundo semestre, para monitoramento, basta fazer a exclusão, tudo ok. A minha dúvida é quanto ao prazo. Visto que o prazo se encerra dia 25 e elas foram reprogramadas para após essa data, ficará em aberto o prazo para essas escolas ou só reabrirá quando for o monitoramento do ciclo 2023, ali conjuntamente? Essa seria a primeira pergunta. Então, professora, assim, é importante que no dia 25 de agosto e nos dias subsequentes, né, pelo menos no começo de setembro, as escolas estejam ou reprogramado ou monitorado suas ações. Na verdade, a escola ela vai estar com só vai poder 3 situações. Né? O caso em que a escola já tem executado todas as ações, quando a escola executou todas as ações, a escola faz o monitoramento de todas as ações, envia o monitoramento para o MEC, é importante lembrar que tem que clicar lá no botão de enviar. Fez todo o monitoramento, não mandou para o MEC, vai estar fora, porque o sistema não entende isso. A inteligência artificial peronomútil. Então, a escola que fez todas as ações, faz o monitoramento e envia para o MEC. Aí o status lá vai ficar monitoramento realizado. Essa escola está ok, não precisa se preocupar, né? Havendo recursos, ela vai receber. Ok. Segundo caso, a escola ainda não fez nenhuma ação. Ela vai ter que reprogramar todas essas ações. Reprogramar é só mudar a data. Muda a data, reprograma todas as ações. Reprogramou todas as ações, o status dela vai ficar monitoramento reprogramado. E aí tá ok também. Porque ela disse para o MEC, reprogramei tudo. A gente está entendendo. A escola não conseguiu fazer, mas vai fazer. Reprogramação, monitoramento... ela reprogramou. Reprogramar. Isso. Monitoramento reprogramado. E o caso 3, que o Gabriel bem colocou, que chamou de híbrido, né? Ou seja, a escola fez algumas ações, outras não. O que a escola tem que fazer? Tem que entrar lá, monitora a que ela já fez, reprograma a que ela ainda não fez e clica no botão reprogramar, porque o monitoramento, o botão monitoramento só aceita quando tudo já foi monitorado, né? Então, se tiver misto, uns fizeram, outros não, a escola entra lá, faz o monitoramento do que já fez, reprograma o que ainda não fez e clica no botão reprogramar e o status da escola vai ficar também monitoramento reprogramado. Então, o status monitoramento reprogramado, ok. O status monitoramento realizado, ok. Eu vou pedir para a Tatiana, ela vai colocar aqui no chat também, essas 3 possibilidades, que aí fica registrado no chat também. Tá joia? Tá joia. Mas a questão, professor Roberto, é que eu já tinha ficado compreendido quanto aos status. A minha dúvida é, após passar o dia 25, a escola vai executar após essa data. Perfeito. Sim. Como que vai ficar o monitoramento após isso? A gente tem um prazo de até em dezembro para realizar dessas ações que estão reprogramadas? Exatamente. Até dezembro. Até dezembro. Pronto, por isso que a gente está sugerindo assim, ó, nesse momento agora, de final de agosto até meados de setembro, dando o status ou monitoramento realizado, né? Ou monitoramento reprogramado, não mexem, que a escola está ok, não mexem. Aí depois, lá em outubro, aí a escola executou e começa a fazer o monitoramento. Até dezembro dá para fazer. Era essa a preocupação. Até agora eu sei que está ok. Eu sei que até agora está ok. A minha preocupação é após agora. Aí eu tenho que esperar abrir novamente o monitoramento ano que vem, ou, realizei em outubro, posso monitorar em outubro, realizei em dezembro. Isso. Perfeito. A partir de outubro, novembro, já está podendo atualizar. Tá bom?
Ótimo. A segunda dúvida de 3. Se a escola, já na criação deste plano de ação, quiser colocar uma data, achar pertinente, colocar uma data para início de 2024, não gera nenhum problema. A minha orientação é que coloque tudo para 2023, né, seguindo o ciclo. E caso, porventura, não possa, quando chegar lá no fim do ano, início do ano, a gente reprograma, né, o recurso e executa no primeiro semestre, como foi o caso do ciclo 2022, né, devido ao recurso ter caído um pouco tardiamente. Então, assim, a minha orientação inicial é essa, mas como foi aberto aí essa questão de já colocar uma data, eu quero saber se eu mudo essa minha orientação ou não, eu mantenho a orientação de criar com as datas de 2023, se porventura acontecer algo que precise reprogramar, aí sim, o plano B reprograma, mas o plano A é manter em 2023. Eu optaria por essa opção, professora. Assim, mantenha o plano A, que é tentar fazer em 2023, só se você vê que realmente é inviável, aí já pode planejar para o começo de 2024. Mas eu acho o seguinte, a gente tem uma oportunidade, é trabalho, mas é oportunidade também, de estabelecer, de aproximar esse elo, né? Aproximar essa participação da família, trabalhar na qualificação dessa participação. Isso é muito importante, gente. Eu costumo dizer o seguinte, que é um trabalho, mas é uma oportunidade também. É muito importante. A gente tem, né, um programa do MEC que está tratando disso. Então, vamos trazer essas famílias para a escola, vamos conversar, dialogar. A gente está vivendo um momento pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, em que a escola meio que invadiu a casa, né, das famílias, e agora, nesse processo de retorno, seria muito oportuno que as famílias viessem para dentro da escola contribuir com todo o processo também. Né? Construir esse laço. Né? Isso. Agora, 3 de 3. 3 de 3. Eu mandei para vocês, na verdade, a gestão da escola enviou para vocês a solicitação de devolução do monitoramento, visto que houve um equívoco ao preencher as datas. A escola se equivocou e, na ânsia de enviar logo, clicou no botãozinho azul de enviar. Aí eu liguei para vocês pediram para que a gente enviasse o e-mail, a escola enviou o e-mail, já reiterou 2 vezes e até o momento a gente não teve devolutiva. Como que eu procedo quanto a isso? Então, a gente está com uma carga de e-mail enormes mesmo, mas a gente vai tentar. Agora, eu vou só alertar para uma coisa, professora. Se for devolvido, fala para a escola ficar atenta, porque se devolver e a escola não devolver para a gente de novo, ela não vai estar cumprindo e ela vai ser prejudicada, entendeu? Se ficar do jeito que está, ok. Né? O prazo está bem curto, né? E até o momento não foi devolvido. Se está tudo ok... Mas ao mesmo pé que o fato de as datas não estarem condizentes com a realidade me preocupa, porque foi algo que eu bati muito, e mesmo assim, na ansiedade, porque é o próprio diretor que faz, né, esse monitoramento, não somos nós enquanto articuladores, então a gente orienta, mas quem executa são eles, ele atropelou o processo e colocou uma data que não condiz com a realidade, e aí quando ele viu que deu errado, aí ele se preocupou e a gente já foi atrás de como resolver, porém estamos impedidos porque não recebemos devolutiva de vocês. Só alerta ele que se receber, para ele providenciar a correção urgente e enviar de novo para o MEC, senão ele pode ficar prejudicado. Tá ok? Tá, então eu continuo aguardando, eu ligo para vocês em um novo momento. Se você quiser ligar para a gente não enviar, né, não retornar nesse momento, é importante. Mas aí você teria que ligar mesmo. Tá, não, eu ligo, eu volto e eu já liguei para vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela continuidade do programa, né? Estava preocupada. Que bom, mas que bom que veio o ciclo 2023, estou desde 2021, desde o primeiro ciclo estou participando. Parabéns. Que bom, divulguem no Clique Escola para a gente entender que esse programa é importante. Um abraço grande. Com certeza, pode deixar. Beijo, professora, tchau, tchau. Tchau. Professora Francisca. Tem que tirar o mudo do microfone, professora. Lembrando que a gente tem mais 5 minutos só, viu, gente? Professora Francisca,
está com algum problema no microfone, então vou passar para a Bruna Bispo. Boa tarde, professor José Roberto. Sim. Eu perdi meu contato na hora, eu não consegui abrir o microfone na minha hora. Eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Eu consegui agora. Sim, vamos, professora Bruna. Oi, boa tarde. Boa tarde. Posso falar? Sim. Não, sou eu ou é a outra? A professora Bruna, pode falar, professora Bruna Bispo. Boa tarde, eu sou de Ubatã, Bahia, né, eu estou como articuladora também do programa, e aí eu tive uma dúvida que já foi respondida aqui em relação às datas desse ciclo 2023, né, em relação à data das ações, poderia ser para esse ano ou para o ano de 2024, já ficou claro para mim. Só que uma dúvida que gerou a partir de uma indagação de um dos colegas é em relação à alimentação, né, das ações. Como o Gabriel bem explicou aí, não é o foco, a alimentação não é o foco, e sim a vinda da família para dentro da escola, para participação na vida dos alunos, né, dos seus familiares. Só que a dúvida é a seguinte, como proceder na questão da prestação de contas, porque as escolas, elas irão para os mercados, farão as 3 cotações, tudo certinho, só que na hora da apresentação da prestação de conta vai constar alimento, e a gente sabe que o recurso não é destinado a, né? Isso. Então, ficaria complicado em relação a isso. Vocês poderiam dar, assim, um feedback para a gente, né, de como proceder, porque eu tenho quase certeza que aqui, na hora da prestação de contas, os diretores teriam muita dificuldade. Então, a primeira orientação é a seguinte, professora, se a Secretaria de Educação entender que não pode ser gasto com alimento, ponto. Acabou. Não há o que fazer. O que há o que fazer é a gente conversar e dialogar. Já tem muitas secretarias de educação que entenderam que sim. Que o que não pode ser feito é comprar alimento para merenda. Por que que não pode? Porque já existe outro programa, né, que é o PNAE, que é de alimentação escolar, então você não pode gastar dinheiro de um programa com outro. Você não pode pegar o dinheiro do programa Educação em Família e comprar aquele equipamento de informática que é do Educação Conectada. Você não pode misturar os programas. Mas o que que a gente está falando aqui? É que para o pai participar de uma oficina, sei lá, de 4 horas, ele vai precisar de um lanchinho, como o pessoal da escola costuma falar, aquela bolacha pedagógica, né? Aquele lanchinho para ficar. A gente não está falando de fazer coquetel, de fazer festa, de festa junina, nada disso pode. O que a gente está falando é que as pessoas vão ficar morrendo de fome e não vão conseguir produzir dentro da oficina. Então, um pequeno lanche pode. Mas, acima de tudo, converse com a secretaria. Infelizmente, se a secretaria disser não, nesse momento é a secretaria quem faz a prestação de contas, né? Quem acolhe a prestação de contas, então se a secretaria disser não, é não. Agora, a gente já fez essa consulta desse texto no FNDE, e o FNDE concordou com o nosso argumento nesse sentido. Ninguém está comprando dinheiro para merenda, nem outro programa. O que a gente está fazendo é um pequeno lanche para que o trabalho seja bem realizado. Assim como a gente precisa para uma oficina material de consumo, né, papel, lápis, sei lá, um pequeno lanche também é importante para que as pessoas consigam participar desse processo. Tá ok? Aqui nas nossas escolas, as diretoras, as equipes gestoras têm esse costume sempre de ofertar, né? Uma recepção, um lanchinho para os pais e tal. Só que aí acaba saindo de contribuições outras, né? Eles tiram do bolso, pedem para a gente, aí assim por diante. Então, é interessante já eu passar essa informação. Isso. No mais, Conversa na secretaria. Isso. Agradecer por esse convite, né, essa reunião muito esclarecedora. Obrigado, professora. A minha primeira vez participando, assim, abertamente, conversando com vocês, agradecer pela forma didática que vocês passam tudo para a gente, é muito didático, muito, muito claro, na verdade. Então, agradecer e Deus abençoe a todos. Boa tarde. Amém. Obrigado, professora. A gente está com um problema aqui, gente. A gente está às 17h15. Professor Roberto, é só uma observação. Meu nome está na fila, mas já faz muito tempo e eu acho que eu não chego.
eu enviei um e-mail e eu precisava desse retorno. E só uma observação, os colegas precisam ser mais objetivos, porque quem está na fila precisa falar, ainda mais quando o último dia é hoje. Só essa observação, isso eu não aguardo. Tá, eu vou pedir para a Tatiana colocar o nosso telefone aí no chat também, que aí depois vocês podem ligar para a gente também, para a gente fazer um atendimento mais diferenciado. Mas vamos lá, acho que a gente pode ficar mais uns 10 minutos, pode ser, Gabriel? Vamos ficar mais uns 10 minutos, Claro. então. Mas, assim, a gente só coloca um limite, assim, 17h30 hoje a gente precisa de fechar, tá certo, pessoal? Porque a gente ainda tem que desenvolver algumas ações hoje, senão nós não vamos embora hoje, só amanhã. Posso contar com a colaboração de vocês? Aqueles que já foram atendidos, né, que não tiveram uma dúvida nova, se quiser baixar a mão, a gente agradece. Fala, Gabriel. Não, tudo bem. Vamos embora. Vamos seguindo. Eu sugeri fazer por bloco de tema, né? Mas vamos lá. Vamos seguindo aí. Professor Igor, se puder ser bem sucinto, a gente agradece. Oi, boa tarde. Sim, boa tarde, professor. Eu sou aqui de Aquiraz, Ceará, certo? E a minha dúvida ela é bem simples. Com relação ao saldo de ações que já foram executadas, certo? Como o Gabriel falou, né? Essas ações, quando ele deu exemplo de R$450, que ele utilizou em uma nova ação, né? Pode ser utilizada numa nova ação, certo? Uhum. A minha dúvida é, quando o saldo, ele vamos dizer, irrisório, R$10, R$5, como é que eu preencho dentro do monitoramento? Você quer responder, Gabriel? O que é que... Eu estou pensando o seguinte, se for irrisório, ele pode estar contemplado, ele pode ficar contemplado no valor, né? Na verdade, eu acho que você pode também, por exemplo, se a gente vê que vai sobrar, vou comprar material para oficina e sobrou R$5, compra uma outra coisa a mais, compra alguma outra coisa a mais, porque se você não arredondar esse valor, você não vai conseguir mandar o monitoramento. Por que a gente está fazendo isso, professor? Parece assim, né? Mas não faz muito sentido. Mas pensa bem, o que a gente quer é que o sistema controle para que não haja devolução de dinheiro. Quando há essa devolução de dinheiro, esse dinheiro não vem mais para o programa, vai para os cofres, vai para outra coisa. Então, o que a gente quer escola, aplique esse dinheiro na qualificação da participação da família na vida escolar e no projeto de vida, né, do estudante. Então, assim como a gente fez isso no sentido de evitar que a escola devolva um volume grande, acaba ficando cercado um volume irrisório também. Mas faça isso, tá ok? Porque no caso, vamos supor, se eu pegar, vamos supor, R$10, R$5, até para prestar contas, né, fica algo assim, fora do... Mas fica ruim. Compre um pouco mais, tá ok? Oi? Compre um pouco mais para dar o valor total. Porque no caso já finalizou, né? As ações já foram executadas, já foi tirado nota, já foi pago, né? A prestação de contas, vamos dizer assim, ela já está pronta, né? Eu acho que então, nesse caso, vai ter que fazer devolução, né? E se não gastou, tem que devolver, né? Isso aí vai dar um trabalhão também. Mas aí, vou te dar uma sugestão. Procure a Secretaria de Educação, a área que trata do PDDR. Ela vai poder te orientar direitinho. Não, na realidade, eu trabalho na Secretaria de Educação e assim, eu estou orientando os diretores com relação a esses recursos, entendeu? Só que aí eu fiquei preso nessa questão do próprio sistema do monitoramento, entendeu? Porque nesse caso tem duas questões. Se você não gastou, você devolve. E para não devolver, tem que gastar. Hã? Devolve via GRU? GRU, não é isso? Que não é assim que é feita a devolução do PDD? Sim. Né? É assim, ou devolve ou gasta. Aí, no caso, se eu devolver via GRU, vamos supor, esses R$5, R$10, aí, no caso, lá dentro do monitoramento, eu coloco como ação completa, porque ele só fecha se eu colocar o valor. Você vai ter que colocar como ação completa, né? Certo. Ok. Pois tá, obrigado, viu?
Um abraço, professor. Mas foi excelente sua dica, porque a gente pode pensar para o ano que vem aprimorar o sistema para incluir GRU lá também, né? Uhum. Tá ok? Ok, Um obrigado. abraço a todo mundo aí, professor. Tem uma próxima agora que o nome é convidado. Sou eu. Tá sendo eu. Renata Magno de Ubaitaba, na Bahia, sul da Bahia. Boa tarde, professora. Boa tarde, querido. Na verdade, a minha dúvida é para Gabriel. Gabriel, aqui no município, algumas escolas não estão conseguindo fazer um monitoramento. O link está congelado. Não consegue. Aí você falou na questão do status, né, que tem ação reprogramada e ação que já foi executada, né? Só que a ação que foi executada, ela não consegue monitorar. Ela não consegue colocar lá, desenvolver, né, como foi. Isso se deve porque está com as duas modalidades, porque há lá na ação uma que já foi executada, ela conseguiu monitorar, e tem mais duas que foi reprogramada. Sendo que duas dessas que foram reprogramadas, uma foi executada, mas ela não consegue monitorar.